Aprenda a dizer não. Diga não para receber muitos sim. No livro de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 3 diz: O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. O capítulo 25 do livro de Mateus é um capítulo muito emblemático, pois ele fala muito sobre a volta de Jesus em parábolas. Ele fala do Senhor que confiou talentos e, quando voltou, cobrou os talentos de quem os deixou. Também vai falar outras parábolas, como a das 10 virgens, que é uma parábola muito conhecida. E hoje nós vamos nos atentar a essa parábola das 10 virgens, citada no início dessa mensagem. Mas talvez você tenha que reparar em algumas coisas nesta parábola que talvez nunca tenha notado. Naquela época, meu irmão, minha irmã, não existia luz. Se você quisesse fazer algo naquele tempo, como ler, caminhar, você precisava de uma lamparina. Como não existia lâmpada elétrica, a luz era produzida através do óleo do azeite de oliva, que era colocado na lamparina. Preste atenção. A Bíblia diz que elas levaram as candeias, mas esqueceram do óleo. Sabe o que isso quer dizer num primeiro ensinamento? Pessoas que fazem o serviço pela metade. Pessoas que começam e não terminam. Que fazem pela metade e não conseguem ir até o final. Se você reparar biblicamente, a maioria das nossas bênçãos, coisas que estamos esperando acontecer, estão no final. Porém, às vezes paramos no meio do caminho, porque achamos que está bom onde chegamos, ou não estamos aguentando mais. Olha o versículo 4 desta passagem. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Elas não levaram só o óleo para a candeia, elas levaram em vasilhas, ou seja, o suficiente para o quanto a noite durasse. Outra coisa importante aqui, meu irmão, minha irmã. O trabalho, por vezes, feito pela metade, exige o mesmo esforço se o fizesse por inteiro. E o que isso quer dizer? Muitas pessoas executam um trabalho mais ou menos, sendo que esse mais ou menos exige o mesmo esforço de fazê-lo com excelência. Entendemos que o trabalho é o mesmo, mas o resultado é diferente. E você vai aprender isso nessa parábola. Olha o que diz os versos 5 a 8. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que aprendemos aqui? No dia mau, os inconsequentes sempre vão procurar quem está guardando para o dia bom. No dia mau, quem levou a vida do jeito que quis, vai procurar aqueles que trabalharam no verão para terem o que gastar no inverno, como as formigas, conforme vemos em Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 11. A Bíblia vai nos ensinar aqui uma coisa muito dura, que se você entender, sua vida pode mudar para sempre, apesar da dureza da palavra. No versículo 9 diz assim: Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Uma pergunta muito importante: como rejeitar ajuda a alguém que está precisando? Como dizer não para a pessoa que está na sua frente implorando por ajuda? Existem dias que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, dizer não. E dizer não é uma das coisas mais difíceis que existe.
Muitos podem achar que é fácil, mas não é. A pessoa te pede uma carona. Você sabe que não pode dar, porque essa carona vai te dar problema, mas você vai lá e dá. A pessoa te pede um dinheiro emprestado e você sabe que a pessoa que pediu não vai devolver, mas você não consegue dizer não. Chega um momento de nossas vidas que nós precisamos aprender a dizer não. E aprender a dizer não é um grande desafio. Quando não sabemos dizer não para algo hoje, o nosso futuro pode se complicar amanhã. Se nós não aprendemos a dizer não para algo que está roubando a nossa paz hoje, por mais que seja difícil, isso pode complicar a nossa vida inteira. Nós, seres humanos, somos suscetíveis a sugestões, e nem toda sugestão é boa para a vida. E como às vezes não sabemos dizer não, uma sugestão te convence a fazer algo que você não precisa fazer. Dessas virgens, 5 delas que eram sábias e prudentes, apesar do constrangimento, apesar da pena que sentiram das outras, usaram um argumento melhor do que o constrangimento que foi: se eu der para você, eu e você vamos ficar sem. Às vezes não sabemos dizer não por uma oportunidade que você sabe que vai quebrar um princípio. Mas Vinícius, como eu vou identificar se uma oportunidade é para mim ou não? Simples, meu irmão, minha irmã. As oportunidades que quebram princípios não são para você. Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. Saul era o rei, Davi era o fugitivo. Uma vez, Davi conseguiu entrar no acampamento de Saul e Saul estava dormindo com a sua lança cravada no chão ao lado dele. Um homem da segurança e da confiança de Davi, chamado Abisai, disse: o Senhor Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, o que isso quer dizer? Esse homem usou a Bíblia para tentar provocar um erro vindo da parte de Davi. Ele tentou convencer Davi de pegar aquela lança para matar Saul. A oportunidade era clara, era boa e iria acabar com os problemas de Davi. Só tinha um problema. Aquela morte iria quebrar um princípio, porque a Bíblia diz que não se toque no ungido do Senhor. E Saul ainda era um ungido do Senhor. Naquela ocasião, Davi fez uma pergunta para Abisai: Abisai, você sabe de alguém que tocou em um ungido e ficou como inocente? E Abisai responde que não. Então Davi se questionou: quem sou eu para tocar em Saul? Deixe ele aí. Existem oportunidades que você tem que dizer não, pois quebram princípios. Algumas pessoas procuram motivos para validar os seus erros. Às vezes fazem perguntas que não deveriam, só para poder escutar algo positivo sobre um erro. Na verdade, querem justificar seus erros de alguma forma. Por que as 5 virgens prudentes souberam dizer não? Porque elas sabiam que tinha uma festa para ir. Tinha uma festa esperando, uma festa para ir com o noivo. Os versículos vão continuar e vão falar que as 10 virgens estavam preparadas para entrar com o noivo no banquete de núpcias. E o que aprendemos aqui? Que a recompensa à vista é o que mais te anima a dizer não para aquilo que você não deve fazer. Chega um momento que nós precisamos aprender a negar, pois muitas famílias foram destruídas porque o homem ou a mulher não souberam dizer não na primeira conversinha. Perder oportunidades na vida é muito ruim, mas pior do que perder uma oportunidade é entrar em uma que não era sua. Perder uma oportunidade faz que você fique exatamente no lugar que você já está. Mas entrar em uma oportunidade que não é sua, você pode perder aí 10, 15 anos vivendo uma vida que não é sua.
Dizer não no mundo de hoje é uma habilidade natural, emocional e espiritual que precisa estar em você para que você consiga entrar nessa estrada e viver o que Deus tem para você. Olha o que diz o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quando aquelas 5 virgens insensatas saíram para comprar, o noivo voltou. Ou seja, quando elas saíram para tentar dar um jeitinho, Jesus volta. Lembrando que essa é uma parábola que aponta sobre a vinda de Jesus. Olha o que diz os versículos de 11 a 13. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não temos a mínima ideia se Jesus volta hoje ou se nós morremos amanhã. Pois existem 2 formas de encontrar Jesus: ele voltando ou a morte humana. É por isso que dizer não é só uma questão de ser bem-sucedido na terra, é uma questão de salvação. Chega uma hora que precisamos dizer não só por uma vida melhor aqui na terra, mas por causa do céu que nos espera, por causa da eternidade. A porta para quem está com a lamparina e óleo, para quem está fazendo um serviço completo. Preste atenção. Se aquelas virgens prudentes não tivessem dito não naquela hora, elas teriam ficado de fora. Às vezes, o não parece uma maldade no início, mas é a garantia do sucesso depois. O não te leva para a eternidade, o não te leva para o céu. Dizer não é sinal de sabedoria. Saiba dizer não para ter a certeza de muitos sim em sua vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que esta mensagem toque nos corações de todas as pessoas que a ouvirem. Que elas entendam verdadeiramente o poder do não, que elas tenham sabedoria e discernimento desta palavra e que a partir de hoje elas aprendam a dizer não para aquilo que precisam dizer não. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra viva. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como anda o seu relacionamento com as pessoas? Aprenda com Jesus a relacionar-se com as pessoas. No livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 18 a 20 diz: E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando para onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Começa essa mensagem com uma pergunta para você meditar. Lidar com pessoas é algo fácil ou difícil? Meu irmão, minha irmã, sabemos que é algo quase impossível, mas é possível sim. Se nós tivermos uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas e tirarmos o orgulho do coração, começa a ficar possível e começamos a ter um bom relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Às vezes as pessoas vão embora de nossas vidas e ficamos tristes com a sensação de que tal pessoa nos abandonou. Mas não. Saiba que nada acontece por acaso e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Se esta pessoa saiu da sua vida, meu irmão, minha irmã, era porque era para sair. Ela tinha que ir. Então, deixe-a ir. Diversas vezes nós nos questionamos por que certas pessoas sumiram quando a dificuldade surgiu. Mas é para isso mesmo que a dificuldade serve. A dificuldade serve para medir as pessoas que ficarão ao seu lado. Benditas as dificuldades, porque nela só fica quem realmente tem que estar. Então celebre quando uma pessoa entrar em sua vida, mas não reclame quando outra sair. Porque existem promessas de Deus para o seu futuro que por vezes certas pessoas não estão incluídas. Os relacionamentos que construímos durante a vida determinam muitas coisas sobre o nosso destino. O que define o seu futuro são os relacionamentos que você tem com Deus e com as pessoas que estão à sua volta. E quanto mais intimidade com Deus, mais pessoas vindas dele entrarão em sua vida. Quando Jesus for curar alguém pela primeira vez, não será pela fé da pessoa, mas pela fé de quem estava em volta. Você precisa decidir muito bem quem está na sua volta, porque milagres podem acontecer por causa de quem está ao seu lado. Você precisa escolher muito bem quem está do seu lado, pois a decisão é totalmente sua. Muitas pessoas se encontram completamente paralisadas, seja na vida espiritual, financeira, sentimental. Aquele homem paralítico que citamos no início da mensagem em Lucas, capítulo 5, versículos 18 a 20, estava totalmente assim, paralisado. Ele não podia se mover sozinho. Quem está paralisado não se move sozinho. O paralítico não se movia sozinho, por isso ele precisava de pessoas do seu lado para levá-lo para algum lugar. E quem anda sozinho está paralisado em qualquer área de sua vida, não consegue aproveitar as oportunidades. Existem pessoas que estão tão paralisadas que não conseguem mais se aproximar de outras pessoas, fazer amizades. Nesse caso, o paralítico tinha pelo menos 4, pois para carregar uma maca precisava, no mínimo, de 4 amigos. Você não precisa de milhares de amigos, meu irmão, minha irmã, mas você precisa de amigos que estejam dispostos a te carregar quando você estiver paralisado em alguma área. Amigos que tenham força para subir em um telhado por você. Amigos que tenham mais fé do que você. A vida não se mede somente pelos amigos que você faz, mas pelos inimigos que você deixa de fazer. Nunca se esqueça disso. A Bíblia condena inimizades. Qual é o problema quando você tem mais inimigos do que amigos? É que quando chega a sua oportunidade, eles se juntam para impedir o seu avanço. São muito mais pessoas torcendo para que tudo dê errado ao invés de dar certo. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. Mas eu te pergunto, isso acontece porque as pessoas são más? Não, meu irmão, minha irmã, pois elas são humanas. O ser humano é assim. Infelizmente as pessoas são assim, e nós temos que aprender a lidar com pessoas. Temos que decidir se vamos lutar ou abandonar. Qual é a hora de lutar por um relacionamento e qual a hora de abandonar o que já não vale mais a pena. Saiba quem está do seu lado, quem realmente se sacrifica pela sua companhia. Saiba com quem dialogar, pedir conselhos. Não mostre o seu futuro para quem não está sonhando com você. Tem pessoas que, se você partilhar suas fraquezas, no outro dia isso já vai estar na boca de todos. Você não precisa pagar esse erro com o mesmo erro. Porque sim, nem toda amizade realmente vai dar certo.
Mas você não precisa quebrar códigos de honra com quem saiu da sua vida. Você não precisa errar com quem resolveu sair. Jesus nos ensina perfeitamente o que é uma seleção de pessoas na vida. Ele tinha 500 seguidores, tinha 12 discípulos, tinha 3 amigos. Quando ele queria falar sobre o futuro ou revelar segredos, ele não falava nem para os 12, ele chamava Pedro, Tiago e João. Existem coisas sobre você que poucos podem saber, coisas que você tem que poucos podem ver, coisas que Deus te deu que não dá para mostrar para todo mundo. E Jesus sabia fazer isso. Jesus tinha departamentos. Quando ele queria contar um segredo, ele chamava os íntimos. Quando ele queria ensinar, ele chamava os 12. E quando ele queria que divulgassem sua glória, ele chamava os 500. Na maioria das vezes fazemos ao contrário e compartilhamos aquilo de mais valioso para os 500 em nossas vidas. Jesus não viu a fé daquele homem, mas sim a fé dos amigos daquele homem, pois a fé daqueles amigos era maior do que a do próprio homem. Aqueles amigos estavam o levando para Jesus. Se os teus amigos não te levam até onde Jesus está, cuidado. Uma das características que um amigo deve ter é te levar para onde Jesus está. Existem pessoas que elevam o nível da sua fé, pessoas que levam você para uma próxima fase. São essas pessoas que você tem que departamentalizar, ou seja, colocar no departamento dos íntimos, daqueles que carregam sua cama quando você paralisa e sobem telhados por você. Pessoas vão sair e isso é inevitável. Como Judas deixou de ser um apóstolo de Cristo e Matias assumiu sua vaga. Entenda, ninguém é insubstituível. Os 3 amigos de Jesus fizeram história, pois quanto mais próximo você está da pessoa certa, mais firme na história você fica. Entenda que você vai ter que selecionar amigos e aprender a lidar com eles. Lidar com pessoas é tão difícil que Jesus tinha um grande amigo. Você sabe quem era o grande amigo de Jesus? Sabe quem era? Lázaro, que quando morreu Jesus chorou. Jesus o amava, era amigo de Lázaro. Agora presta atenção, meu irmão, minha irmã. Lázaro, sendo amigo, nunca trabalhou com Jesus, nunca foi discípulo, nunca foi apóstolo. E o que isso nos ensina? Que existem pessoas que servem para ser somente seu amigo, mas não para trabalhar com você. Jesus sabia lidar com qualquer tipo de pessoas. E ele é nosso maior exemplo de como devemos nos comportar com relação a qualquer tipo de pessoa. Muitos milagres surgem a partir dos seus relacionamentos, quando esse relacionamento pertence a Deus. Uma amizade de um bom relacionamento é aquela amizade que está contigo nos piores momentos. Aquela amizade que para o seu dia para orar por você. Talvez você nunca tenha reparado, mas a especialidade de Jesus era paralisia e cegueira, conforme a palavra diz. 80% dos milagres de Jesus que estão na Bíblia eram sobre isso, porque são coisas que mais acontecem no mundo espiritual. Você fica paralisado em uma área e cego espiritualmente. Você não enxerga mais Deus na sua vida. Não consegue enxergar as coisas boas na vida. Se você se sente assim, aproxime-se de Deus, porque Ele é especialista neste assunto. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, quantas pessoas não sabem se relacionar com as outras? Que através desta mensagem e oração
Meus irmãos e irmãs que oram comigo, sejam tocados no profundo pelo seu Santo Espírito. Que eles aprendam com Jesus, que é o nosso maior exemplo. Ele nos ensina como lidar com qualquer tipo de pessoa e de como nos comportar com relação a cada caso. Obrigado, Senhor, por esta palavra viva e que a partir de hoje, todos nós saibamos lidar com as pessoas da mesma forma que Jesus lidava. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chega de desculpas. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21 diz: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Embora você possa ainda ter velhos hábitos, há esperança de mudança, mas você não poderá mudar a si mesmo. Deus o transformará se você buscá-lo de todo o coração. Não esteja ansioso para que Deus termine a obra em sua vida. Nós queremos que tudo seja feito instantaneamente, mas Deus não está interessado em nossa agenda. O inimigo pode frustrar os seus planos humanos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados e Ele tem um plano exclusivo para você. Busque o plano de Deus para a sua vida. Permaneça fervoroso, intenso, zeloso. Busque o propósito de Deus com cada grama de energia que você tiver. Não há nada neste mundo que seja tão digno de ser alcançado. Para você viver em plenitude o plano de Deus para a sua vida, precisará eliminar as desculpas. No livro de Deuteronômio 23:14 diz: Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. O plano de Deus é perfeito, porém precisamos parar de dar desculpas e eliminar velhos hábitos. Se um hábito está controlando a sua vida, você não está desfrutando o melhor que Deus tem para lhe oferecer. Não dê desculpas pela escravidão que parece estar prendendo-o. Negação e desculpas o impedirão de desfrutar a vida. Seja o que for, um distúrbio, um mau temperamento, seus genes ou sua família, pare de culpar as circunstâncias ou pessoas para não viver o plano de Deus para a sua vida. Deus tem um caminho de escape para nós e promete uma vida abençoada para aqueles que nascem novamente. Você, como filho ou filha de Deus, tem direitos. Reivindique, dizendo: sou nova criatura em Cristo, posso todas as coisas por intermédio de Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Ore comigo assim: Senhor amado, eu quero mudar. Quero viver de acordo com a sua vontade e não mais segundo as minhas emoções e sentimentos. Seus planos são perfeitos, meu Pai, e nunca serão frustrados. Te buscarei com todas as minhas forças, com zelo, com fervor, com amor. Chega de desculpas e de velhos hábitos que me afastam de ti. Tomo posse da sua promessa. Promessas que o Senhor dá para aqueles que nascem novamente, a de uma vida abençoada, em paz e próspera. Assim eu oro, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obedeça, mesmo sem compreender. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2 diz: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Somos livres da lei do pecado e da morte somente à medida que seguimos a lei do Espírito. Quando sabemos o que é certo, mas insistimos em fazer o que é errado, nossas ações podem nos levar a perder a vida abundante
que Deus tem para nós aqui na terra. Siga a lei do Espírito e você permanecerá livre da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo o levará à santidade, à justiça, ao pleno propósito que Deus tem para a sua vida. A vontade de Deus para você é maior do que tudo que possa imaginar. Deseja obedecer a Deus, mesmo quando não compreender o que Ele está fazendo em sua vida. Mesmo sem entender, faça tudo o que Deus te disser. Em Romanos, capítulo 8, versículo 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ainda em Atos, capítulo 17, versículo 28 diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus é tudo. Fale com Ele durante todo o dia, cada vez que você precisar tomar uma decisão ou vencer algo negativo. Aquilo que Ele lhe disser para fazer, faça. Se Ele lhe disser para não fazer, não faça. Você não pertence a si mesmo, mas a Deus. Ensinos religiosos tentam estipular o que Deus quer de você, mas Ele escreverá em seu coração o que é bom e o que é ruim. Ele lhe fará em sua consciência interior e o manterá seguro à medida que você prestar atenção na voz dele e fizer o que ele lhe disser. Durante este dia, ocasionalmente, pare o que estiver fazendo e pergunte a Deus se há algo que Ele queira lhe falar. Ore comigo assim: meu Pai querido, Jesus me livrou do pecado e da morte. Escolho viver a lei do Espírito para usufruir da vida que Jesus morreu por mim. Por muitas vezes fiz coisas que não devia, mesmo sabendo que estava cometendo um erro. Chega, Senhor, me guie, minha vida te pertence. Que o Espírito Santo me conduza a uma vida de santidade, de justiça e de propósito. Sei que a sua vontade é soberana e perfeita. Vou te obedecer, Senhor, mesmo quando não compreender o que o Senhor está fazendo em minha vida. Tudo o que o Senhor disser para eu fazer, eu farei. Me dê a sensibilidade e discernimento para ouvir a sua voz dentro de mim. Te amo, meu Deus. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Priorize Deus e tenha uma alegria indizível. No Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Este salmo é maravilhoso. Neste versículo diz que antes mesmo de nascermos, Deus já tinha no mundo espiritual um plano pré-determinado, um plano bom, um plano perfeito, um plano agradável para mim e para você. Determine-se a desfrutar a vida abundante que Jesus deseja para você. O diabo sempre tentará mantê-lo perturbado. O ativismo da sociedade de hoje pode tornar a vida uma confusão. A maioria das pessoas tem muito estresse, pressão contínua e realmente muito o que fazer. Estabeleça prioridades. Comece seu dia com Deus. Determine-se a seguir sua direção durante todo o dia e você desfrutará cada dia de sua vida, e não apenas os finais de semana, férias ou dias ensolarados quando o clima está perfeito. Caminhar com Deus lhe dará prazer e tranquilidade, mesmo quando as coisas não acontecerem da forma que você esperava. Caminhar com Deus irá trazer para a sua vida uma alegria indizível, ou seja, que não existem palavras para definir. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Existem pessoas que se mantêm miseráveis quando vão se deitar,
que desejam que chegue logo o momento de se levantarem. Quando se levantam, sentem-se tão miseráveis que desejam que chegue logo o momento de se deitarem. Essas pessoas estão sob a maldição de não obedecer à voz do Senhor ou servi-lo com plena alegria. A obediência a Deus enche nossa vida com tanta alegria que nem mesmo sabemos falar a respeito. A Bíblia chama esse sentimento de alegria indizível e cheia de glória, segundo 1 Pedro 1:8. Experimente a alegria de estar na grandiosa presença de Deus. Comece seu dia louvando-o pelas bênçãos e adorando-o com um coração pronto para servi-lo. Ore comigo assim: o Senhor me sonda e me conheces profundamente. Antes mesmo de eu nascer, o Senhor já tinha planos perfeitos para a minha vida. Me perdoe, Senhor, por ter me desviado do caminho. Mas agora estou aqui, pronto a recomeçar e desfrutar da vida abundante que o Senhor deseja para mim. O Senhor é prioridade em minha vida. Sigo a sua direção. Desfruto dessa alegria indizível e cheia de glória que a sua palavra promete aos seus filhos. Desfruto desta alegria de estar na sua grandiosa presença. Te louvo, te agradeço, te adoro e estou pronto para servir a ti por todos os dias da minha vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.